Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão no canal CSB Podcast. Hoje eu estou com uma lenda aqui, o Marques. Segundo já me disseram, ele é uma lenda na GCM. E hoje ele vai contar para nós a sua história de vida, a sua história na instituição. Vai ser um bate-papo bem legal. Marques, antes de mais nada eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite através do Dourado, né? Um outro que já esteve aqui com a gente, que fez essa ponte. Já aproveitando, Dourado, um grande abraço para você. Você é nosso amigo e já de antemão estamos te convidando a vir aqui de novo para nós continuarmos aquela conversa. Então, Marques, vamos lá. Quanto tempo de serviço na instituição? Quanto tempo de luta? Bom, primeiramente queria agradecer a oportunidade de estar com você, te conhecer também. Nesse prazer é nosso. Contar um pouco de história minha. Então fico agradecido aqui, tá bom? Imagina, que é isso? Eu tenho 30 anos de serviço, né? Mais de 30 anos de serviço de corporação na Guarda Civil Metropolitana, né? Participei de várias instruções, várias unidades nossas, né? Algumas unidades que foi pouca, foi só 3, né? A primeira unidade que eu tive foi depois a Romo e depois a Ambiental, né? A criação. Sou um dos fundadores da Ambiental, né? Um dos idealizadores e fundador da Ambiental. Ah, você fundou a Ambiental. Então, e também desde o começo da Romo também, né? Você não é da época do Jânio Quadros, não? Saiu o Jânio Quadros, já entrou, eu sou mais ou menos dessa época. Depois do Jânio foi quem? Depois do Jânio? Prefeita. Não, aí a primeira foi a Marta, foi a... Erundina? Erundina. Ah, tá. Então, e ela manteve a guarda. Eu achava que a Erundina tinha sido antes do Jânio, mas ela foi depois, então, não, né? Não, foi depois. Certo. E nesse meio tempo aí, você passou pela ambiental da GCM, é isso? Eu fui da Romo. Romo. Aí depois da Romo foi criada a Ambiental. Aí é uma história diferente, que a Ambiental ela foi consequência de um curso. Ah, foi uma consequência de um curso? Consequência de um curso. Porque na Romo, desde a criação, eu sou desde a fundação, desde o começo da fundação da Romo. Aí chegou lá dentro como eu tinha algumas experiências fora de curso, gostava muito de curso, eu trouxe alguns cursos para dentro da Romo. Então a Romo foi se especializando, né? Ela foi melhorando, faltava o quê? Algumas instruções. Aí eu trouxe um curso de choque, CDC, inclusive o primeiro que foi feito foi junto com o Inspetor Dias, que é uma lenda também. Lenda. A gente compete um pouco de curso. Outro dia tava em forma, não lembro aí fora, porque... Aí a gente começou a colocar os brevetes de todos os cursos que a gente fez. E ele também. Aí eu tô em forma, né? Assim, em forma... Aí com o meu dedo eu contei e ele vem vindo lá com a tropa dele. Eu contei nós em forma, né? Esperando passar a tropa dele. Eu contei 1, 2, 3, 4 brevet. Aí quando ele passou perto, tinha os velcro, né? Coloquei 5. Ele olhou, né? Aí depois ele pegou um caibro lá e eu tive que pagar a fricção pra caramba pra ele. Então competia muito. Mas é legal essas brincadeiras na tropa, né? A tropa sempre tem isso, gente. Tropa é complicado. Onde tem muito homem é complicado. Sempre só uma brincadeira ou outra. Mas enfim, você falou que trouxe alguns cursos. Eu trouxe o gerenciamento de crise. Pra dentro da GCM. Da GCM e da Romo. Da Romo. Da GCM e da Romo. Que hoje é a IOP, né? Eu tava. Não. São duas instituições diferentes? Não houve uma continuação. Mas, não houve? Assim, a Romo acabou. Depois, com o tempo, o IOP que tinha outro nome, né? Ela tinha outro nome. E depois se tornou IOP, né? Sei. Mas não era esse nome, é outro. E um que começou foi o Inspetor Dias também, que é um dos principais, que era o Comando Operacional Sul, começou no Sul. E nós tínhamos a Romo que também atuava na situação de choque, né? Ação de conduta de conflito, né? De conflito. De manifestação. Puxa, é um problema. Então, é problemático de manifestação, dependendo da manifestação. Mas aí a gente viu que a tropa tinha uma instrução já tinha passado, não era como o CDC agora, que a gente pode dizer que é uma guerrilha urbana, né? Porque sim. Você combate CDC com
com todo tipo de pessoas lá, né? E precisava da técnica de não ter o corpo a corpo, né? Nós tava naquela época ainda, as instruções não estavam nesse momento, né? Não tinha o escudo, depois veio o escudo. Quando nós recebemos o escudo, aí eu sugeri, vamos fazer um curso de CDC, de controle de distúrbio, com as técnicas maçada, guarda alta, tudo para poder fazer Mas esse curso aí que você está falando, quando chegou, você já tinha esses escudos, esse curso? Ou não, chegou depois você foi fazer? Depois que não fazer. Depois que chegou, que eu vou fazer. O curso, quando eu bolei, eu consegui um instrutor, aí eu tenho muitos amigos nas forças, força de segurança, no exército e tal, e pedi, dá para dar uma aula pra gente? Aí o primeiro que aceitou foi o inspetor Dias, que fez na Sul 30 dias de primeiro curso mesmo, que o curso com ele é puxado, porque é um cara, sabe, guerreiro? Então foi 30 dias lá. Passou um tempo depois, um mês depois, eu consegui fazer também na Roma, né? Tá, o inspetor ele já tinha então um curso, é isso? Não? Ou ele fez? É que você falou assim, na Sul, porque ele trabalhava na Sul, comando... na Zona Sul de São Paulo. Ele era da então Sul. ele veio pra Roma, fazer... Mas ele foi da Roma, ele saiu, foi lá pra Sul. E quando eu falei do curso, eu falei, os caras vão ralar. Falei, não, conhece a pessoa, ele foi lá e gostou desse amigo meu. Pô, vamos fazer o curso. Aí ele fez 30 dias, passou os caras me cobrando na rua. Ô, Max... Pô, aí a gente faz CDC, eu falei, tá bom. Aí o comandante falou, só que eu não quero o mesmo instrutor. Aí eu arranjei um outro instrutor, aí nós montamos o entendi. curso. Aí na Roma fez o curso. Coisa de um mês, mais ou menos. Houve muito assim, como é que eu vou dizer? Barreira? Tipo, sempre tem aquele outro. Não, melhor não. Não, deixa quieto. Principalmente base de comando, né? É uma coisa assim. Um pouco. Foi difícil, né? Tem aquela. Pra ver a importância que tinha desse tipo de técnicas, porque a gente não dava com extintor. Já no CDC tinha. São 28 homens, tem as técnicas. O escudo, que muitos na cabeça tinha que o escudo era para proteger o homem, o que não é verdade. O escudo é para que a tropa, através dos gases lacrimogêneos, possa atuar. Então ele tem como lançar o gás lacrimogêneo por causa da proteção do escudo. Então entendi. também é um conceito um pouco diferente, né? Não, escudo só para proteger. Não, um dos principais é que a tropa, né, para poder lançar os materiais químicos para dispersão, para que não haja o conflito, né, que é 90% psicológico, né, o CDC, não de conflito. Então, trazendo essa técnica, a técnica de emaçada, que é onde protege a canela de cima a baixo, né, você colocar por cima para proteger a tropa. Foi nesse curso que a gente teve um conhecimento técnico na Roma, como o pessoal da Sul tinha, o GOS, que era o grupo na IAT, depois foi trocando o nome, através das instruções. Aí nós fomos fazendo mais instruções. Olha a importância de um curso, de você estar tecnicamente sabendo o que você está falando e o que está fazendo. Né? O que a gente... é assim... No meio, tá? Eu vou falar assim, nas instituições, vamos usar um termo assim, que você lida com o povo, você tem que ter essa técnica. Sim. Porque do nada a coisa estoura, você tem que estar preparado, saber o que faz. E assim, para quem não sabe, cada membro daquela formação, ele já sabe o que faz. Isso. Por isso é ensaiar. Não é ensaiar, não, é treinado, né? Isso. Até a gente não tinha material químico na época. Era sem material químico. Sem material químico? Mas as aulas tinham como ensinou. Quer dizer, quando chegou já estava o pessoal treinado, né? Entendi. Porque não tinha. Só veio o escudo, não veio capacete. Depois veio o capacete. Meu Deus. Ainda tive os amigos nossos aí da Força Tática, emprestou uns capacetes de material pra gente, que a gente não tinha. Depois aí veio os capacetes nossos, aí a tropa se... Mas você falou em Força Tática, eu lembrei. A PM é assim, ela agora que tá... Essa doutrina também na Força Tática, tá? Quando eu entrei em 93. Quando eu entrei, era só o choque que fazia esse tipo de... Assim, né? Controle, né? Esse controle, o distúrbio, né? Que eles falam, né? Distúrbio civil, isso. Sim. Eram só eles. Agora que já tá as equipes de táticos já sabem. Esse dia eu tava também voltando a falar do pessoal da IOP.
Passou uma viatura legal para mim, também já dentro da viatura, com escudo, com tudo. Até a ambiental também utiliza o seu material, porque é comum, né? Você se deparar com... Ainda mais eu tava no Brás, ainda mais ali. Sim, é necessário que a tropa tenha um material pronto de emprego, né? Aham. A tropa tenha. Isso é importante. As que trabalham com 3 a 4 homens, tem a ser um material, né? E trabalha também, às vezes, com a força tática junto, todo mundo se une lá pra ação. Isso Tem coisa que não tem jeito, vai ter que unir todo mundo pra ir, né? Isso. Principalmente como é que se diz? Quando você vai tirar o pessoal do terreno invadido, tem um nome isso aí? Esqueci o nome. Eu sei que o pessoal invade. né? Esqueci o nome. Desapropriação. Desapropriação é louco para esses problemas, né? Se não tiver uma tropa ali, alguém tem que estar com escudo. E tem que estar lá. Apesar que a gente sabe que é psicológico, 90%, né? Aquela situação toda, bater escudo, né? A ideia não é você chegar não é agredir. E ir para cima do camarada, não. É que através... E os gases lacrimogêneos, esse material não letal, né? Que vai atuar, que vai fazer o serviço para que... A ideia é dispersar. Que ele tenha um lugar de fuga, né? Que ele não fique confinado. Aquado, tem todos esses macetinhos, né? Esses macetes que você não confronta. Evitar isso. Então, esse material não letais é o material que vai fazer com... Psicologicamente, retirar a pessoa, né? Um último caso que pode haver um confronto, mas não é a principal ideia, não é essa, né? Eu me lembro uma vez não, né? A primeira marcha da maconha que teve na Paulista, a favor da maconha, né? Então tava a gente, tava o pessoal também da guarda, mesmo saiu, foi aquele negócio, né? Você estipula o lado que vai, você tem que ir por aqui, descer Consolação, acabou. Não, os caras querem fazer outro caminho. Moral da história, pau, né? Quebra pau. Até então, era muita gente, tinha aquela linha, conseguiu, daqui a pouco dispersou todo mundo, meu amigo virou um boné velho. Aí ninguém mais controlava ninguém. Esse que tem que evitar essa situação que há um descontrole na tropa. Por isso que a tropa tem que estar unida. Se apanha todo mundo junto. Uma pedrada não tomar. Se xingar, você não leva pelo pessoal. Não dá. Esquece, você não é coisa. Porque vai ter provocação e a tropa tem que ir unido. Não vai um pra frente querendo atrás de ninguém, nem ficar pra trás, né? Todo mundo... se andar, tem que andar todo mundo. Então, são as técnicas que a gente tem pra evitar o confronto, na verdade. E hoje você continua dando aula na academia? Formação, dou aula. Quando outras ROMOS têm me chamado para instrução, eu tenho diversidade de instrução, né? Outras ROMOS, assim, de cidades diferentes, estados diferentes. Isso, do interior, me chamam. Você vai? Aqui, vou. Sim. Sem cobrar nada, só me tem almoço. Então, beleza. Tem que ter almoço, bom, pessoal. Pelo menos o almoço, café, né? Cafezinho. Eu participei com o pessoal de São Bernardo do Campo, já fiz instrução com a tropa lá, muito boa. Mas assim, o comando da guarda, ela tipo assim, é melhor não, ou não, eu libero você, na boa. Não, é mal. Só você faz um documento. Particular. Seria no seu Agora, horário de folga. Chamar, convocar, documento, aí também. Sim. Você eu iria, né? No seu horário de trabalho mesmo. Sim. Então você vai, tipo assim, se me chamar, convocar documentação com o comando. Entendi. O que eu faço Marcos, dá pra vir aqui e tal? Falei, que dia que é? Vamos aí? Aí a gente vai lá, leva um parceiro meu e a gente faz instruções não só de CDC, mas eu faço conduta de patrulha, eu faço operações na selva, que é várias tipos de atividade que a gente faz. Um pouquinho de gama de instrução que eu faço com outras guardas aí, né? Quando a gente tava pra quem não sabe, que eu tava entrando em contato com ele, com o Marcos, né? Aí ele... Fazia muitos anos que eu não escutava aquele termo, selva. Aí eu me lembrei quando eu servi. Sim. Eu servi em Lorena, lá é um batalhão muito histórico, tá? Batalhão de... Eu servi Lorena, sim. Eu conheço a história bem de Lorena lá. Então, eu servi lá, naquele batalhão. E lá, quando eu cheguei lá, assim, quando houve a Segunda Guerra, fechou, ele foi todo mundo pra Segunda Guerra. Foi todo mundo pra Itália. E pros oficiais do Exército, o pessoal da AMAN, é uma honra servir lá. Quando eu cheguei lá pra servir, rapaz, só tinha cara de AMAN e o pessoal, todo mundo com curso de selva. Só 2 aspirantes que não tinha curso de selva. Sim. Rapaz, era um tal de selva pra cá, selva pra lá. Acostumou já... O povo pra gostar de meio de mato. Um código.
Como a gente também, a Ambiental, ela é inspirada pelo SIG, Centro de Ações de Guerra na Selva, e o Grito de Selva, a gente também adotou esse... O SIG você não chegou a fazer? Não, foi esse inspetor Dias conseguiu fazer, eu fui fazer em outro lugar, então era uma competição. Aí eu fui para Mato Grosso, ele fez... Eu não consegui ir lá, né? Porque o dia que ele foi pra lá, me convidou, eu tava em outro... Tinha acabado de sair de um curso... Ele então deve ser o único, então, que tem da guarda que tem o curso de selva. Não, o inspetor Dias, o que no SIGS é ele. Agora eu tenho por fazer em outros lugares. Por depois mas o SIGS mesmo, aquele lá do exército, só ele tem. O inspetor é o que é aposentado, né? Ele Rapaz, qual que é o nome dele? Inspetor Dias. Um abraço aí pro Dias. Inspetor, ó. Curso de selva não é fácil não, hein? Camarada que tem mais brevet, que a nossa competição é brevet. Agora ele tem... Que ninguém tem. Ah, é? Tem uns brevet que não tem. Cara. Não sei eu, né? Mas ele... Ele não. Um abraço pra ele, que é isso aí. Camarada... Gente boa. Guerreiro mesmo, cara de atitude. Um cara exemplo como elemento que tem curso de conhecimento, muitos conhecimentos que ele tem, né, na corporação, fora da corporação, o único na corporação que tem, que eu acredito que tenha mais, eu não acredito em nem outro, só eu. Rapaz, é o primeiro que eu vejo falar, hein, que assim, a gente vê mais o pessoal do exército fazendo, né? Porque pela facilidade, entendeu? Porque, assim, acho que na PM também deve ter poucos, não é muito, não. Se der 10, acho que é muito. Se for. Tem mais? Bom, eu não sei. Eu posso estar falando besteira aqui. No COI, não. No COI? Então, tem uns caras. Os antigos também. Nossa, os caras antigos lá. Eu tenho um primo, hoje ele é coronel da PM aposentado. Um abraço pro Guto. A gente conhece ele por Guto Vasques. Ele dizia assim, quando ele estava na academia do Barro Branco, ele falava: eu vou pro COI. E eu vou fazer um curso de guerra na selva. Falei, beleza, eu já sabia como é que era, né? Porque hoje eu vi o pessoal falar, porque eu tinha contato com o pessoal de guerra na selva, né? Os tenentes, os capitães lá, o coronel tinha lá em Lorena. Aí eu falei, lá não é fácil não. Mas ele acabou não indo pro COI e acabou não fazendo o curso. O pessoal do COI tem, um abraço lá pro inspetor, agora era Sub-Robson, né? Agora foi oficial, né? Ele tem o SIGS, que eu lembro quando ele foi pra lá pro SIGS, um cara guerreiro. Um cara foi meu instrutor também, nosso instrutor de matéria. Muitos caras lá foi do COI me deu instrução, né? Então ele é um dos que foi pra... Não é só ele, não. Eu sei que tem muito mais lá. Outros tem Caatinga, outros que tem até no Maranhão. Que é um curso lá do Maranhão, que é um curso... eu tive no Maranhão também. Curso de Caatinga, tem um curso... Tem o Caatinga, mas esse cara fizeram lá no Maranhão, no COSAR. Que é um grupo especial lá do Maranhão. Depois pesquisa. COSAR é um grupo só, tem uns amigos meus lá, o comandante de lá. Meu amigo, já tive lá com o pessoal, né? E eu sei que o pessoal fez o curso. Veio o pessoal aqui de São Paulo, da PM. Entendi. Aí são outras instruções, né? Tá. Pessoal, esses cursos assim... É pra quem gosta, viu? O cidadão... pra vocês terem uma ideia, quando eu servia em Lorena, a gente ia pro meio do mato. Era uma semana, 2 no meio do mato. Eu não cheguei... Teve um que nós fizemos lá, que era o curso... Não é um curso, foi uma instrução de... Como é que é? Puxa, fugiu o nome. Eu sei que a gente fazia um buraco, medindo um homem de peito pra baixo, 2 capacetes, 2 baionetas, e ficava esperando o outro exército vir atacar. Isso durou uma semana para o exército vir atacar, tá? É um sofrimento. Tem que gostar. É defensivo o nome do curso. Tem que gostar. Camarada pra fazer curso de selva... Porque os cursos desses tipo de curso, que é o curso que é físico... Que eu sempre gostei de curso físico. Tem nadar, correr, esse eu vou fazer. Eu falo, dá brevet? Então eu vou fazer. Eu queria fazer isso. Aí eu gastei muito viajando, fazendo curso nas minhas férias até. E é uma coisa assim, muito particular, né? A gente tira do bolso para fazer o curso. Do bolso. Na minha época, antigamente, só tinha bastante curso. Lá no Rio Grande, em Curitiba, tinha uma escola, TIS Brasil, famosa escola lá, que tinha aula. Eu também fiz muito curso lá, pagar, né, meu? Porque, depois, infelizmente, o Estado, né? Os órgãos... querer fazer. Então, sei lá, até hoje tem curso pago. Você quer aprender? Estuda, vai fazer, traz para... Até o pessoal que é novo de corporação... Vai buscar curso, traz técnico para a corporação, porque muda muito também. Você está mais atualizado, porque às vezes
algumas matérias, vão modificando o conceito, vão montando algumas coisas mais que ficam de fora, que já está ultrapassado. Então, quando você está no curso, você está mais atualizado. Então, por isso que até hoje eu procuro me atualizar de algumas matérias, né? Na ativa até hoje? Com certeza. Dando curso na academia da... Também, de vez em quando, sou convocado para academia de formação, de instrução. Inclusive, lá tem uma pista de obstáculo, igual do COI lá, né? Que eu montei lá, tá até com o meu nome, quero agradecer o pessoal que colocou meu nome, nem esperava, né? Isso aí é consideração. Eu vejo como consideração. É o reconhecimento de uma pessoa que do nada fez tudo. Você não tinha material, né? Mas a gente conseguiu fazer lá. Você garimpou, Você garimpou. Tem o meu nome lá nela, né? Nessa pista de aplicação. E a gente se enche de orgulho, né, meu? Você fala, pô, eu comecei do nada e olha como é que tá hoje. Mas foi assim mesmo. Até o pessoal que tava junto comigo me ajudando, o cara gostou, começou a querer fazer. E ele começou a se desenvolver os obstáculos bem pra caramba. Ele, fazer desse jeito aqui fica melhor. Né? O pessoal lá que me ajudou lá. Entendi. Que faz o serralheiro lá, que fez lá, o Edival. O outro polícia lá que faz a manutenção lá, que ajudou também, né, meu? Vamos fazer o curso. Ficava melhor. Eles só não passam lá. Mas eles vão lá e fez o... Queria comprar um dia pra você fazer um... Não, vamos sim. Mover o vamos obstáculo. Sim. O obstáculo é padrão. Ele tem um padrão bom. Pra preparar o cara com um objetivo do quê? Da rua, tanto urbano como rural. Então o cara sabe se equilibrar tem um tronco lá que você tem que passar, como é que você se equilibra, que hoje em dia não é a coisa do meu tempo de moleque que a gente fazia isso, na árvore. Hoje você não vê árvore, molecada em cima da árvore, não fazendo essas coisas. Esse é um problema, hein? E passar pelo muro, tem um portão, eu fiz um portão, coloquei como obstáculo, que é um obstáculo natural que você, numa escola, você vai passar. Sim. E tem lá para você aprender como é que você vai ultrapassar da melhor maneira. Entendi. Obstáculo. Tem. Hoje em dia, vamos, né? Você falou em guerrilha urbana, né? Falou guerrilha urbana que mesmo, né? Hoje a gente que tá no dia a dia, né? Hoje eu já não mais, porque eu aposentei, eu achei melhor parar. Mas assim, eu vi muito isso. Eu fiz um curso, não, quando eu estava servindo o Exército Brasileiro, nós tivemos uma instrução de guerrilha urbana. Tinha guerrilha e contra-guerrilha. Isso. É igualzinho. Não mudou em nada. Não mudou em nada. Não mudou em nada. Vamos lá, aquele pessoal que antigamente que o Exército chamava de terrorista, que vinha pra cá, né? Não mudou em nada. Só mudou as pessoas. Só mudaram as pessoas. Certo? O bandido, ele aprendeu. Ele aprendeu a fazer isso. Então isso é importante. Eles procuram se aprender, né? Eles vão... E a gente tem que estar no encalço, né? A gente também tem que estar sempre se atualizando, sabe? E outra, a nossa atividade... É diferente que a gente tá lidando com um cidadão comum, não é soldado, né? Inimigo de guerra, né? Não, então, imagina. Você tem um tratamento totalmente diferente, né? Bem diferente, né? Respeitar a legalidade, né? Trabalhar na legalidade. Né? Dos direitos, tudo certinho. Então e hoje o negócio tá feio. Jogou água pra fora da bacia, você vai responder e quem tá ali vai te condenar. Então, isso é fato. Observado tudo isso. Então, nas técnicas, você vai poder usar, mas com tudo aquele cuidado. Aquele cuidado que tem que tomar um cuidado, gente. Só quem tá no meio, né, Marcos? Pra saber como é que é o negócio, isso, né? É totalmente diferente. Mas assim, depois se você... Mas tudo isso aí você criou quando você estava já na ambiental. Não, então, ambiental, como foi a história do ambiental? Então, como eu trazia muito curso, gerenciamento de crise, negociação, fazia demonstração, aulas de abordagem, também tivemos uns amigos... Porque eu tinha muitos amigos das forças de segurança, né, até hoje. Então, dá para dar uma aula lá, vai lá, tá, uma semana ficou lá com vocês dando instrução. Então, eu trazia muita instrução pra gente. Moderna, atualizada, manual, tudo que Entendi. sempre procurando... Conhecer mais. Aí eu trouxe essas matérias. Aí eu falei, preciso bolar um curso diferente. Eu tentei fazer alguns cursos de operações em outro lugar. Consegui em outro estado, eu fui fazer no Rio Grande do Sul. Mas aí falei, vamos montar aqui um curso, né? Vou fazer um curso de operações. Vamos montar esse curso aí. Aí eu convidei meus amigos, com vários instrutores, né? Um deles, um dos principais que eu vou falar, que é o Capitão Newton Ferreira da Silva, que faleceu, né? Foi um dos fundadores do COI.
E ele sempre, a gente sempre se deu bem, né? Eu vivi com ele até mais que o filho dele, ele brinca, né? Mas eu vivi muito com o Capitão Newton e aprendi muita coisa com ele. Aprendi sobre heráldica, porque outra coisa que eu também faço que eu não falei para você, que é as descrições heráldicas nas viaturas. Descrição heráldica, os desenhos que vão na viatura. Ah, tá. A gente chama de... Na PM chama de outro nome lá. Os brasões. Os brasões. Tem um outro nome. Mas que eu falo mais técnico, né? Então, eu aprendi muita coisa. E aí falei, vamos montar. Aí eu pegava o outro parceiro, técnico de CDC. Pode dar uma aula? Pode dar. Pode dar aula de agência 1015, negociação? Posso, marca o dia lá e aí eu consegui montar um curso de operações especiais. Primeiro pedindo os exames médicos do cara que o camarada queria fosse. Passou o exame médico, ele tinha que fazer um teste de corrida, barra, um monte de coisa, fazia aquilo lá. Se ele passasse, aí ele ia para a primeira coisa, que é o teste em altura. Aí um local onde ele passava num estreito, né? Em cima, eu usei até o pessoal do segundo choque, o comandante nosso era do segundo nessa época. Ele emprestou lá o batalhão para fazer o teste, que não tinha espaço com segurança, né? Aí fomos lá num pórtico, tinha um segundo batalhão lá. Aí nós passamos o pessoal que foi aprovado, alguns foi desligado naquele momento também, desligar muita gente também. Eu já não posso, eu tenho medo de altura. Então, eu já não posso, eu tô sincero. Já não daria. Meu amigo... E lá já desligou muita gente. Desligou. Começou a desligar os caras. Uns covardes igual eu tenho medo de altura. E ventava naquele dia, né? Então, porque você passa num estreito, num trilho, né? Vamos dizer, um trilho de trem. Você é um pé no outro. Um na frente. Se equilibrar, se tem vento, psicologicamente acaba com um camarada, né? Olha pra baixo, você tá mais alto que você olhar pra cima, porque tem a sua altura também, né? Então, é verdade, tudo isso psicologicamente já acaba com você. Afeta. A altura é uma coisa muito psicológica. Cada um tem um limite. Isso. Aí depois o cara que passasse por isso, ele ia pra água. Aí foi exigido o cara saber nadar, flutuação, fazer a apneia, então foi exigido os testes em água. Aí desliga muito, porque a água é mais sensível para o homem, é mais difícil. A maioria não é todo mundo que nada, tem as técnicas, condições de nadar. Você vai ver o cara e fala, sabe nadar, mas... É um martelão sem cabo. Porque vai dar cachorro. E não tem as técnicas e... que uma dificuldade dele conseguir transpor um obstáculo, aliás, a distância na parte aquática. Então tem essa dificuldade, flutuação, também atrapalha. O cara tem que ser... nadar tem todo um esquema, né? Então quando o cara passou, aí o cara estava aprovado, que passou tudo isso, teste físico, corrida, muito salto na época, colocamos e tinha foi tudo fiscalizado. Aí começou o curso. Na inscrição tinha 130, mas no final ficou 27, cara. 27? Cai bastante. Até coloquei salto de paraquedas no final. Que o Sub Robson, um dos instrutores da época, o Sub Robson, ele era instrutor de paraquedismo. Mas era fácil de conseguir. No caso, você teria que. Pulou todo mundo ou não? Ou só. Saltou, não. Não, só o curso mesmo. Não teve salto. Não, teve salto, sim. Teve que você conseguiu uma aeronave para isso? Alugamos uma aeronave, ligamos material. Puxa vida. Ele falou, vamos para lá, vamos saltar. Aí fomos para Boituva, esse Robson do batalhão de choque, segundo batalhão, ele era instrutor. De paraquedismo. PQD. Aí ele saltou, né? Ainda fez eu saltar junto com os outros, que eu não queria mais. Eu só queria saltar uma vez só. Não, vai voltar todos os caras que voltaram, você vai ter que voltar na. Meu Deus do céu. Sacanagem, mas Você é doido. Você me inventou? Agora você. Tem 27, você pula 27 vezes. Tivemos gastos que nós tivemos que alugar, né? Aí não é barato, né? Imagina uma aeronave, sei lá quanto custa uma aeronave. Aí ficamos lá em divisa com São Paulo, Mariporã, fazendo atividade de selva. Fizemos um pouquinho de tudo. O prédio, atravessamos um prédio e outro, fizemos salvamento, né, em altura. Teve todo um deles o instrutor foi o Pimentel, o Reginaldo Pimentel, um abraço para ele. Foi do COI também, foi do COI? Foi aposentou do COI. Veterano. Depois foi para a guarda, meu comandante, né? E se aposentou. Eu chamo ele pra ir, não sei, ele falou que tá com medo, não sei. Essa aqui é que a idade vai chegando, a gente vai ficando mais... O senhor vai lá,
vê lá no médico, pede pra aumentar a testosterona, né? Porque você sabe quando a testosterona tá baixa, você fica covarde, né? Então, sabia? Eu também sei não. Mas, pessoal, que tá covarde, cuidado, hein? Vamos aumentar as coisas aí. Testosterona deixa o cara mais bravo, né? Deixa mais... Por isso que os caras, lutadores, os caras faz isso aí, então. Sim. Aumenta. Interessante, tá vendo? Aula de medicina aqui também, pessoal. A coragem, né? Perguntar pro médico ver isso. E ele foi um dos instrutores em altura junto comigo, né? Também eu tive que fazer, porque às vezes a gente não conseguia de instrutor de todo coisa. Como eu já fazia isso aí em altura, né? Já tinha o meu curso. E ele era o titular, eu só ajudava a fazer as amarrações. Sei. Nós atravessamos um prédio pro outro, fazendo salvamento, cabos e nó, aprendi. Porque cabos e nó dá pra você usar 1000 coisas, né? E você sabendo como fazer direito, né? E que inclusive eu vou contar uma história, né? Um amigo que eu falei, Capitão Nilton Ferreira da Silva, que eu vivi desde os 14 anos lá no COI, frequentava lá. E ele era ele era sargento, depois tenente, né? E eu andava foi subindo. Com ele, né? E ele dava cabos e nó, dava essas aulas e tal. E eu frequentava lá, que ele fazia algumas atividades com o escoteiro, com a molecada, e eu sempre tava lá. E eu gostava muito de coisa, e ele percebia. Aí ele viu que eu aprendia fácil. Marcos, então pega lá não, pega as cordas. Pega não sei o quê, dá um nó ali. Aí um dia nós fomos fazer um comando crawl lá, com uma corda. Naquela época não tinha aquelas cordas modernas que tem hoje, né? Com material diferente, né? Era sisal. Ele mandou fazer um nó, eu fiz, tava chovendo. Então, peraí, hoje tem diferença de material de corda? Não, naquela época era muito usado de sisal. Mas é fibra natural, né? Então não é o que tem agora, sintética, né? Então de hoje é melhor. Não, hoje é melhor, né? Naquela época eu não tinha tanto dinheiro para comprar, porque é caro. Eu também comprei, eu trouxe uma da França, uma amiga minha, trouxe caro pra caramba. Nossa, paguei uma grana pra ter um cabo bom. E hoje o pessoal tem ainda, você consegue aqui nas lojas. Qualquer lugar tá mais fácil. Que mexe com cabo, né? Sei. A Casa das Cordas, outros por lá. O pessoal nosso da tropa tem uns cabos bons, né? Chama cabo, né? Corda, cabo. Então ela é sintética, ela tem uma alma, né, dentro, porque a capa é só para proteger, e ela aguenta tantas toneladas, ela aguenta, tem a quantidade de tonelada. Então quando você está em trabalho em altura, o mosquetão tem quantas toneladas ele vai aguentar para você utilizar. Então você tem que ter esse conhecimento. Todos esses conhecimentos aí. Porque ela tem uma capa e ela tem a alma, né? O que segura a resistência é a alma dela, né? E até lá você sabe até quantas toneladas você pode pôr de pressão. Sei. Os mosquetões também, numa posição ela tem uma força tal, na outra ela tem. Tudo isso porque você está lidando com vida. E ela tem também algumas coisas na capa, que é uns tracinhos aqui coloridos, que você escolhe enfeite, não, ela se quebrar uma daquelas, você sabe que aquela corda já tá com um certo gasto, né? Aqueles... Eu achava que era diferente. Coisinha pequenininha assim, né? Nossa! E você tem que... Não pode arrastar viatura, carro, você não pode usar para outra coisa, a não ser para pessoa... Socorrer a pessoa. Um período, socorro. Mas não pode... Se ela tem vencimento de 5 anos, acabou. Você tem que dispensar o material. Você não pode usar. Não, você tem que tomar cuidado na hora de colocar no chão, colocar um plástico para não contaminar com material, né? Coloca um plástico em cima, uma lona, coloca o material seu lá e você controla. Então, o cabo 1, eu tenho cabo 1, coloco que dia quando eu comprei, o que eu usei, escrevo lá para incorrer o risco de um acidente. De um acidente. Os mosquetão, aquele material metálico, também não pode cair no chão. Aí é um risco que você tem. De perder o material. Não dá mais segurança se você utilizar. Então, tem que ter todo esse cuidado, né? Com o material. Rapaz, achava... Não. Achava que corda é corda. Não. Eu pegava a corda lá e pronto. Corda é corda. Antigamente o pessoal pulava a corda. Assim. Não pode arrastar carro, não pode fazer nada disso. Porque, essa corda, esse tipo de corda... Essas cordas que você utiliza para salvamento de altura, escalada, tipo, é muito cuidado com esse material, condicionamento. Lavar, não pode lavar e deixar no sol, porque acaba com... você tem que deixar... Mas você pode lavar. Lavar, mas tem uns lugares cobertos e tal. Tem que ser sombra. Isso. Interessante. Por isso que vê, às vezes, o paraquedista, ele salta e já enrola logo, porque para não ficar no sol, pegando sol, né? Estraga o seu material mais cedo. E é caro, né? Como você falou. É caro. É caro. Bom, você falou para mim... você ia falar da história. Isso. Aí,
Pô, vamos amarrar lá. Eu fiz um nó lá na corda de sisal, esticou, né? No caminhão lá, tava pra uma ancoragem de um lado. A gente fala ancoragem, seria isso, né? Ancorado. Do lado do outro. E a gente fazia o comando crawl na época, né? E aí eu fui lá, tava até garoando na época. Aí eu falei, agora o material. Coloca lá em tal lugar, esse Capitão Newton, né? Aí eu falei, beleza, eu vou soltar. Aí ele viu tentando soltar, ele olhou e viu que eu não tava conseguindo. Caramba, tá difícil aqui. E ele, por quê? Com esse sisal, ele molhou com a garoa, com a chuva, e ele apertou demais que ele não soltava, né? Aí ele veio, você deu um nó errado, tá vendo? Não sei o quê. Agora, quero ver, como você vai tirar daí? Tira daí! Pô, e você não. O nó, quando estraga, você não pode cortar, porque estraga a corda. É uma das regras também, não pode. Tem que usar tudo. Pô, e agora, como que você vai tirar isso aí? Falei, não, capitão, meu pai, que esse Capitão Newton do Maranhão, né? Ele conta, meu pai no Maranhão. Eu contei pra ele, meu pai, quando tava em Minas Gerais, ele falou que quando tivesse uma corda assim, você não soltasse o nó, você assopra e quero ver. Falei, solta, vai soltar, capitão, pode deixar, vai soltar. Era sargento, né? Vai soltar, tenente, né? Aí foi, vai soltar. Quero ver. Se você der, eu vou pagar tubaína pra vocês. Os outros moleques que estavam lá, né? Adolescente. Os moleques, opa, tomara que isso consiga, né? Aí, pô, passou o tempo, né? Depois eu fui lá. Ô, capitão, tá aqui, ó. Tenente, tá aqui, ó. A corda aqui. Soltei, mostrei a corda. Soltei. Deu o seu jeito, mas soltou. Tá bom, vou ter que... Aí pagou lá a tubaína lá no bar. Um barzinho pra gente. E tomou a tubaína, beleza. Passou 7, 8 anos. Passou tempo assim, né? Aí ele tava lá com... Um soldado tava preso. No quartel lá. E tinha fazia uma limpeza lá, uma coisa. Tinha um muro, assim, velho, antigo. E atrás as pessoas jogavam muita porcaria. Aí ele falou, manda, limpa aí esse material aí. Aí ele começou a jogar as coisas pra juntar o lixo lá, e juntou. Aí de repente ele joga um pedaço de corda. Corda assim com nó. Uma corda de sisal com nó. Você cortou o nó. Aí ele descobriu 7, 8 anos atrás. Depois. Meu Deus! Aí ele me chamou, né, meu? Baguei pra caramba com ele. Puta, mano. Vai tomar, vai. Meu Deus, você cortou. Eu não consegui resolver, cortei e não mostrei pra ele. E jogou fora. Joguei fora lá atrás, mas nunca esperei. Marcos, você jogou sujo, pô. Você jogou sujo com o capitão. É importante saber fazer o nó, porque o nó é importante. É soltar o nó. Mano, mas depois de 7 anos... 7, 8 anos, o cara foi lá e ele mandando fazer a limpeza. Limpa aí, o cara, tem essa corda aqui, pô. O cara jogou assim, um nó. Não falou nada, ele jogou a corda, um pedaço de corda assim, um nó cego que eu fiz. Aí ele lembrou. Isso aqui é o pedaço da corda. Meu Deus! Minha corda. Que ele falava é dele, né? Cortou minha corda. Meu Deus do céu! Então... Ele deve ter... Você falou pra mim, né, a gente tava conversando, você falou que você conviveu muito com... Foi com esse aí? Foi com esse. Você viveu até antes dele morrer. No COI. Então esse amor pela selva... já vem dele. É um cara que foi da Marinha, ele foi do Exército, ele passou até chegar em São Paulo. Fazer a inscrição para a Força Pública, né? Rapaz, nossa, da Força Pública? É, da Força Pública. Antes de 70, pô. Antes de 70. Foi um dos primeiros fundadores do COI. Ele foi um dos tá lá no... Meu Deus. Heróis do Andral Joelma, Grande Avenida, heróis do sequestro avião que teve em 74, teve uma sequência aqui. Teve um sequestro de um pessoal aí da esquerda aí, um povo... Era um paraquedista. Ele pediu 2 paraquedas, mas ele estava sozinho. Aí pediu o dinheiro do governador. O governo levou uma mala com não sei quantos milhões para... então não tem nada a ver com... Não, teve o sequestro. Ele sequestrou o avião, ficou dentro do avião e ele pedia 2 paraquedas, mas ele estava sozinho, era só para... entendi. Tipo, fazer... Você foi lá no COI, tem lá no museuzinho do que a PM fez agora, tem um relato lá, contando a história desse da elétrica. Esse que teve lá uns primeiros... Mas do Joelma... Joelma, ele participou também. Mas ele era bombeiro, ou não? Não, do COI. O COI tinha o grupo que atuava dentro do incêndio e fora. Eu não sabia disso, não. De tudo. Porque o COI, a gente associa o COI à mata, selva, né? E hoje faz muito mais, né?
É muito bom. Mas naquela época, a busca de pessoas na mata, fazia tudo. E quando tinha incêndio, Joelma, Grande Avenida, o COI também foi pra lá, né? O Joelma acho que foi em 78. 78. Eu acho que isso foi em 78. Eu me lembro muito vagamente do Andraus e do Joelma. Eu não sei. Qual foi o primeiro? Joelma ou Andraus? Foi o Joelma, né? Joelma, Andraus. Agora eu já não lembro. Eu não me lembro qual foi. Não, acho que foi o Andraus foi primeiro. Não, Andraus, eu acho. Foi o Andraus, foi primeiro, né? Que seja depois o Joelma depois. Inclusive a polícia, né? As polícias não estavam nem preparadas para aquele tipo, né? Isso, foi o pessoal pulando bem, né? Pulando. Então ele trabalhou com o Caçaniga, outro herói da Polícia Militar lá também, que atuou junto com os outros, né? Que também eu não vou lembrar todos os nomes da Então você já estava ali no meio. Já tava lá porque eu acompanhava ele. Era escoteiro? Né? O que era? Ou não? Ou você conhecia ele? Não, é amigo da família, eu ia. Virou meu amigo. Uma vez eu liguei lá, saiu uma matéria desse Capitão Nilton fazendo instrução com molecada, com adolescente. Sei. Com escoteiro. Aí eu não tinha, era página amarela, telefone desse COI. E eu já conheci o COI do Gil Gomes contar as histórias, né? Nossa, Gil Gomes. Aí eu falei, legal, vou lá. Aí liguei pra ele, fala que o sargento Nilton, ele que mexe com a molecada aqui. Aí ele veio me atender, eu falei, caramba, me atendeu? E tal, eu fiquei vendo a matéria, queria saber como é que faz pra gente participar. Eu vou estar perto da Praça Pé na Associação Brasileira Heráutica de Medalística. Vou estar dando uma aula de sobrevivência. Vai lá. Aí eu fui lá, né, meu? Vou lá. Eu queria falar com o sargento Nilton. Acho que era tenente já, Nilton. Tenente Nilton e tal. Aí ele me aparece cheio de brevê aqui, assim, ó. Da onde nasceu seu amor pelo bebê? Pelos brevês. Assim, eu falei, caramba. E aí, beleza, tal. Assiste a aula aí. Aí assisti a aula. Aí ele me apresentou pro pessoal lá. Aí começou a me chamar. Ele começou a me chamar para as atividades. Eu fui pra mata. Foi atividade na Serra do Mar. Vai ter atividade na Serra do Mar. Você quer ir? Aí comecei a vivenciar com ele, né? Sim. Ele tinha umas molecadas que ele dava aula, me chamava, sempre dando instrução, ele me chamava para instrução junto, que eu já estava fazendo demonstração com ele. Por tempo eu fui fazendo demonstração, volta do bombeiro, as técnicas, os cabos, as amarrações ficou melhor. Aí aprendeu. Tirar o nó. Aí ele ficou, né? Eu fui fazendo igual a ele, né? Entendi. Servindo de... Então, inclusive, né? Eu vendo com ele, né? Um dia eu tava na mata, a gente tava descendo uma gruta lá, e aí ele colocou as molecadas, todo mundo sentado assim no chão, aí ele começou a falar assim, e eu ficava olhando os brevês dele assim, e falei, caramba, um dia eu vou ter muito brevê, vou estar na polícia, eu vou ter muito brevê esse cara. Não, hoje eu tenho, né? Meus muito brevê. Mas assim, às vezes, eu costumo dizer pro pessoal assim, você era uma criança na época. Adolescente, né? Um adolescente. Às vezes, um adolescente, uma criança, ela olha num policial, ela tem vontade de ser. Sim. Então, às vezes, eu sempre... Isso é como exemplo, né? Eu sempre falei pros amigos meus, a gente não pode perder um sorriso de criança. O dia que você perder uma criança pra um ladrão, você vai embora. Pé de baixa, sabe? Porque a criança, ela te vê como um herói. Você olhou e falou, puxa, um dia eu vou ter brevê igual ele. E isso entrou na nossa cabeça. E hoje você tem os brevês, seus cursos. E a gente percebe que ele fala com muita honra. Eu tenho os meus brevês e os meus cursos. Isso é bom, é legal. É legal pra quem gosta. E divulgando para as pessoas cursos, dando... Nossa, isso é interessantíssimo. Isso aí, eu sempre gostei, vou lá, faço para minha satisfação. Então, assim, né? É interessante, é uma coisa bem legal você fazer. Você falou que andou muito pela Serra do Mar, né? Sim. A Serra da Mantiqueira você conhece? Também conheci. Tipo, Pico dos Marins, aqueles lados ali. Também conheço. Ali é cruel, ali na época de frio é complicado, hein? Na selva o problema é o frio, né? Frio. Gente, a gente ia acampar... Voltando ao assunto do exército, a gente ia acampar no frio. No frio. Eu fiquei... O tempo que eu fiquei lá, umas duas fomos acampar no frio. Era um frio, rapaz, mas um frio. Às vezes, alguns cursos que você vê por outros estados que eu já tive aí, é feito no inverno, né? É pra acabar com o cara. É pra acabar com o cara. O verão tá aí... Bom, o cidadão quer fazer no inverno. No inverno. Cai na água? No inverno. Agora, voltando, que eu falei como que nasceu a ambiental, chegar lá. Então, eu trouxe muito esses cursos, matéria de curso.
Aí que eu falei, pô, vamos fazer esse curso. Aí criou-se o primeiro curso de operações especiais. Né? Fiz a inscrição de todo mundo. Inclusive, vou contar um pedaço assim, talvez esse camarada não vai gostar, chama Molina. Molina? Molina. Ó, Molina. O seu parceiro tá contando aqui, vamos lá. Vamos lá. Então, o que aconteceu? Aí, na hora de fazer a inscrição, tinha uns caras que eu não gostava muito. Aí eu fazia desanimar o cara. Pô, eu não quero que esse cara faça. Esse cara não tem o perfil. Teu perfil de selva. Não tinha. Aí eu já queria desligar o cara. Então, o que era? Colocando, empecilho. Vai ser difícil. E era difícil mesmo. Falei, não é? Nem tenta brincando, você vai perder seu bico, vai ter que ficar na aula. A aula não é coisa do bico, você tem que deixar e fazer. Aí eu tô descendo, acabou a reunião, na reunião, né, que mensal, eu fui lá e falei, quem quiser fazer, fez 130, depois foi saindo, na verdade, saiu um monte, né? Aí eu fui fazer fazendo inscrição, quando eu desci pegar meu carro para ir embora, do estacionamento nosso da base. Aí ele pegou e veio falar comigo, eu queria também me inscrever pro curso, né? Eu olhei assim, falei... O Molina. Farda novinha, tudo nunca estagiando na sentinela. Não vai. Olhando de cima pra baixo, né? Tá, você quer fazer? É difícil, não sei. Eu fiquei pra ele não fazer. Mas não, Molina, tá vendo seu amigo? A boina dele tava certinho, não tá nem molhar, você lembra? Né? Só molha, a gente molha a boina pra... Então, não tava tudo certinho, tudo brilhando. Eu falei, esse cara não tem perfil, cara. Não tem perfil. Não vai. Cara. Visualmente não tem perfil. Aí eu pra lá e pra cá, porque quando eu fui pegar minhas coisas, eu deixei o carro, liguei o carro pra ir embora, mas a porta bateu e fechou e os carros antigos não tinha... Travava com o carro ligado, não é isso? Isso. Não tem. Aí travou lá, ele olhando eu pra lá e pra cá, falei, tá bom, vou colocar você no curso. Ele insistiu, falei, tá bom. Mas não peguei nem o nome dele. Ele não percebeu. Você tá no curso e tal. Eu não perguntei, que ele tinha acabado de chegar lá, tava 3 meses lá. Tipo, recrutinha? Recrutinha. De tudo. De tudo. Você não vai aguentar. Falei, aí, não, está escrito lá. Aí ele falou, o que você tá vendo? Meu que tá pra lá e pra cá. O meu carro, tá com o carro ligado aí com a chave dentro. Eu sou chaveiro. Eu abro esse carro pra você. Poxa vida. Aí ele foi lá, pegou a chave, abriu o carro, Falei, qual que é o seu nome? Puxa, tá vendo, Molina? Só depois do favor que você fez pra ele. Eu coloquei ele. E o que aconteceu? Um dos melhores do curso. Um dos melhores. Puxa vida, aí, Molina, você provou. Mostrou. Tá vendo? Depois ele manda o currículo meu, pra mim eu peço os currículos do mundo. Tá lá. Que ele era do batalhão do... Como é que é o nome? O batalhão que tem aqui no interior. É o... Caramba, como é que é o nome do batalhão? Do exército? Anhanguera. Anhanguera? Anhanguera, aqui em Campinas. Anhanguera. Ele era do batalhão Anhanguera, um dos batalhões. Então ele já tava acostumado com o negócio. Isso, mas eu não sabia. Eu achava que não, pô. Meu Deus. Batalhão Anhanguera. Ele era do batalhão E você desdenhando, rapaz. Aí o que eu fazia? Quando eu tava o pessoal desanimando, Molina, em ritmo é Anhanguera. Aí ele começava a correr feito louco, porque os instrutores que estavam com a gente, né? O Prats, né? O Celso, os dois irmãos aí que estavam como instrutores nossos, pegavam no pé mesmo. Então tinha que manter o ritmo para que você não fosse punido toda a tropa, né? Entendi. Sabe como que é? Então tinha que ter um ritmo. Um falha, todo mundo falhou. Eu falei, Molina, tipo aí agora. Aí tinha um outro que era do PE. Ficava um pouco bronqueado, né? Sei. Digo, que era uma provocação. Então, foi a guerra entre os dois lá. Molina, por fim, o Molina foi um dos instrutores, né? E agora, há pouco tempo, já faz quase 7 anos que eu podia me aposentar, né? Eu já tô no período recebendo aí para aposentar, mas ainda não quis ir embora, né? Já deu meu tempo de idade... 65 e já idade para tempo de serviço, já dei mais de 40 anos de serviço, podia ter aposentado, mas não fui. Tava procurando um substituto. Minha mulher vai aposentar. Edna, só vou embora depois que essa substituto. Aí eu procurei o Molina, né? Mas aí... Marcos, posso falar uma coisa pra você? Vocês só estão procurando alguém substituir pra mim. É desculpa de cego, tá? É o óculos, tá? Ele gosta, ele não vai conseguir aposentar. Mas vamos lá, vai, continuando com o Molina. Minha mulher falou,
E aí, vai embora? Já deu tempo, já embora. Falei, não, preciso achar um substituto. Depois perguntou, e é o substituto? É o Molina. Ele é bom? Até parece comigo no começo, né? Mas aí depois eu falei... e aí, vai aposentar? Não, eu errei. Ele não tá bom assim. O Molina não tá muito bom. Não tá... Aí, eu tô vendo. Procurando. Desculpa. Mas não é. É assim, eu tenho muitos amigos. Eu consegui me desvincular. Entendeu? Desde quando eu entrei, falei, não, quando der meu tempo, eu vou embora. Esses dias eu tava conversando com um amigo meu da Rota. Viveu Rota a vida inteira. Falei pra ele, e aí, irmão, você vai aposentar? Falta só mais um aninho. Pá. Falei, vai aposentar? Ele falou, Claudião, vou aposentar. Deu meu tempo, cumpri a minha missão, vou embora. Mas é difícil, viu? É difícil. A pessoa quando gosta, que nem o Marcos gosta. Você viu ele falar que, a vida dele é isso, ele gosta. Começa a arrumar essas desculpas. Vou arrumar um substituto. Eu vou... E tem outro, Marcos, depois que aposenta, aí começa aí. No primeiro que te chamar pra dar aula, você vai. Vou, pô. Vou tô parado sem fazer nada. Esquece tudo e vai dar aula. Não, mas a gente vive isso aí, cara, não adianta. Eu não vejo os fora da farda camuflada, nossa, que a gente tem. Aí, tá vendo? Não vejo eu não participando lá com o pessoal... Tem aquela vontade ainda. Eu tenho... A mesma coisa que tinha quando eu entrei, assim. Chega a ser um... Você gosta. É difícil de explicar. Tá com a tropa, tá com os amigos, conversando com o pessoal. Toda aquela coisa da prestar continência pra a bandeira, assistir a bandeira, participar do desfile 7 de setembro é o que eu mais gosto também. Então, o pessoal... voluntário, né? Põe lá que eu vou. Então, tá vendo? É assim, não adianta. O cidadão gosta, gente. Não adianta. Quando o camarada gosta, ele gosta. É aquele extremo. Quando você não gosta, você não gosta. Mas quando você gosta, você ama. Não adianta. Você ama estar ali, você ama estar fazendo o que você faz, você se sente bem. Isso é importante. A gente vive mais, sabia? Sim. Fazendo o que a gente gosta, a gente vive mais. Lógico, como eu falei pra você, eu consegui me desvincular, tá? Desvincular que eu digo assim, entre aspas, deu meu tempo. Eu falei pra minha esposa, eu falei pra Mônica, deu meu tempo, eu vou aposentar. Então, saiu, eu aposentei. Só que eu tenho amigos que tá que nem você, assim, não, gosta demais. Não, eu vou... puxa, Claudião, eu não consigo me ver sem fazer outra coisa. Difícil, e o cara ele vai enrolando, ele vai... Mas isso é legal, cara. É uma outra família lá, é outra coisa estar junto com o pessoal participando, das coisas. É por isso que hoje não é questão de salário, não é o dinheiro, mas de estar lá, meu amigo, na tropa. Lógico que o salário é bom, é importante, ajuda mais. Mas você não põe naquilo lá, pô, mas eu vou achar outro emprego melhor, não. Eu costumo dizer para as pessoas. Satisfação. Eu vou falar onde eu tava, 30 anos na polícia, na PM. Rico a gente não fica. A gente vive, né? A gente vive. Se a gente for falar de salário, dá para estudar e ganhar até mais. Mas é que você gosta. É que eu falo lá. Já fui convidado a ir para outro lugar da corporação que ganha melhor. Pro Labore, por exemplo, né? Não falei, não, pô. Tem coisa que o salário... Eu expliquei pro cara. Tem coisa que o salário não compra. O dinheiro não compra. Não compra a minha felicidade. Usar farda camuflada minha... É uma honra. A satisfação não tem como você comprar aquilo meu. Não compra... Ninguém explica isso aí. Não dá. Ninguém explica. Tudo bem quem vai, gosta por causa do salário, quer... Eu gosto daquilo. Daquilo ali, aquele ambiente de selva. Eu percebi que ele era selva, porém nem ser da selva. Mas assim, hoje você tá na ambiental ou você tá dando curso? Tô na ambiental, quando me chamam lá na academia. Vai lá e dá. Das minhas instruções, monto a pista lá, o pessoal passa em algumas instruções também que a gente faz. Faço assim. Então tô na ativa ainda. Deu aula pro Dourado? Dourado ele era da noite, né? A gente não teve muito contato nos cursos. Eu não lembro se ele participou porque ele era da noite. Se eu não me engano, ele era da noite ou era do outro plantão, eu não lembro. Eu acho que ele era da noite. Então o Dourado tava moitando lá, Dourado? Pô, na noite. Não lembro, eu não sei se ele tava no outro plantão. Porque algumas instruções tinha num plantão e tinha no outro. Né? Entendi. Às vezes eu ia para outro plantão fazer também, o pessoal fazia aula, depois eu voltava ao meu plantão normal. Normal, né? Mas assim, hoje à noite tem muita ocorrência? O pessoal, tropa nossa lá, a noite toda tem ocorrência. Tem ocorrência? Tem. Nem que se perde na mata, né, meu? Nesse sentido aí, é mais para Parelheiros, né? Parelheiros? Tem algumas ocorrências do pessoal em Parelheiros. Você já... São Bento?
Já participei de um... Então, você me contou pelo telefone que teve uma vez que a PM foi por cima, vocês entraram, ou então vice-versa. Teve uma ocorrência, o COI, alguma coisa assim. Fizemos trabalho junto, né? COI já 2, 3 vezes junto. De resgate no meio da mata. Resgate de pessoas perdidas na mata, lá em Parelheiros. Que Parelheiros. É nosso quintal lá, vamos dizer. Nós conhecemos lá. Foi a fundação do Ambiental, foi lá, né? Foi lá. A gente não contou como é que foi a fundação do Ambiental, mas era lá em Parelheiros. Tava chegando à noite, que eu era da noturna. Quando eu cheguei assim, o comandante nosso da base lá, lá, o inspetor Hugo, né? Um abraço para ele aí. Ele pegou e falou: Marcos, precisa a gente preparar e fazer buscar um pessoal no meio da mata. Puxa, o pessoal do bombeiro recebeu uma ligação. Uns moleques estavam no meio do mato, uma turma grande, 17 pessoas, se não me engano. Estavam na mata e eles não conseguiam sair. Porque três deles conseguiu subir para a serra de novo, onde estava a linha de trem, e fizeram uma ligação. Ligaram para o bombeiro. Aí o bombeiro acionou o COI falou: agora esse horário a gente não vai, só amanhã de manhã. Mesmo assim, uma equipe foi à meia-noite, foi para lá. Mesmo assim, uma equipe foi para lá. E eles ligaram, né? Aí esses bombeiros entraram na mata, mas quando chegou lá tinha muito pessoa de idade. Eles nem eram daqueles, eles eram do interior de São Paulo. Peraí. O pessoal que estava na mata? Na mata era... de pessoal de idade? Turismo. Tinha de idade, uma certa idade. Esse povo... idade. Gente... que às vezes o cara falou que é fácil, né? O cara não tem experiência de levar as pessoas. Deus. Viu pela internet. Dá pra descer assim, vai dar Serra do Mar. Aí você vê a inexperiência. Gente, com a natureza não se brinca. Ela é cruel. Não se brinca com a natureza. Eu sempre tive isso comigo, meu. Sim. Você não brinca com animal peçonhento, cobra, aranha, esses bichos que tem aí. Sim. Meio de mato. Entrou pra sair, é só quem tem conhecimento. Então, é por isso que é muito importante o camarada ter bússola. Tal, tem que ter a aula de navegação com bússola para você poder seguir uma linha reta. Porque que é o problema na mata, quem não teve experiência? Primeiro, é um governo diferente. O ar fica difícil, você pode desmaiar por causa do calor, o excesso de suor, você perde muito líquido. E você começa a andar, você começa a desviar. Você não consegue seguir uma linha reta. Você desvia um pouco aqui, depois desvia um pouco ali, depois você está perdido. Aí você encontra uma trilha de caçador. Como o caçador conhece tudo, e ele não segue linha reta, ele fica dando volta para cevar os animais. Então ele fica os caminhos que você segue dele não servem para nós sair da mata, porque é muita volta, eles cortam muito atrás do animal. Então muita gente contra isso, eles não têm bússola, não tem material, e tem que ter aula também sobre navegar com uma bússola. Como é que você... Porque a bússola vai te falar que você vai na cidade tal, não, ele vai te dar uma linha reta. Ao norte, na direção que você sabe que vai encontrar alguma coisa. Tá a Serra do Mar, você vai para Santos, vai para o litoral. Então você consegue andar em linha reta, porque senão você desvia, daqui a pouco você não tá aguentando mais. Então esse é o perigo de você entrar na mata e saber sair. Eu entrei nessa direção, vou sair para essa direção. Então, esquece GPS, qualquer coisa, não funciona na mata. Não funciona, é verdade. Então é importante o pessoal ter conhecimento sobre bússola. E assim, o pessoal de idade, idoso, eram pessoas idosas. Aí os bombeiros 2 ou 3 desceram, mas acharam que ia conseguir trazer eles. Quando viu o número de pessoas de muita idade, não conseguiram subir a serra. Porque muito íngreme mesmo. Você descia escorregando. Muito íngreme. Meu Deus. Aí eles já estavam lá embaixo. E lá, que eles falaram? Bom, não consegue subir. Sinal de rádio não funcionou mais. Não tinha mais sinal de rádio. Só tinha antes deles descer, porque os 2 que subiram do grupo lá, ligou pro coisa, e eles foram lá. Encontraram um lugar. Aí desceram para ver, pessoal, para ver se subia. Chegou, não deu para subir. E não conseguiram comunicação com o bombeiro. Meu Deus. A base deles. Aí o bombeiro ligou para nós, vocês que são da guarda aí conhecem tudo lá, a gente sempre trabalhamos em conjunto, com o bombeiro lá da Zona Sul. Dá para ir lá buscar, dá para vocês ir lá dar um apoio? Os caras estão descendo, não estão nem sem material. E ali tem que ser gente que conhece. Quem conhece o lugar. Da viatura e tal. Aí fomos lá, conseguimos rastrear a entrada dele, que às vezes é difícil você saber onde ponto que eles saíram, né? Mas nós ambiental, nós temos técnicas de treinamento, fomos lá e localizamos a entrada deles, conseguimos localizar. Porque você olha assim, você não vê o cara entrar, mas você com muita técnica, você consegue ver o caminho. Aí nós conseguimos rastrear eles. Não, aí era meia-noite, o pessoal do COI chegou, aí o sargento lá falou assim: Marcos, é o seguinte,
você desce aqui, eu vou mandar uma tropa do COI subir, você se encontra, Rio Branquinho, eu vou vir com a aeronave de manhã e vocês encontram a gente no Rio Branquinho. Vocês ainda passaram a noite na mata com o pessoal? Fomos pra mata. Meu Deus do céu. Não, aí fomos rastrear. Não, à noite. Vocês passaram à noite, porque só ia vir no outro dia a aeronave. Aí foi, porque no outro dia acertou da aeronave vir pelo rio, porque não tem outro ponto para você procurar. Então a aeronave, coisa você vai procurando pelo rio. Procura tudo bem. Mas aquele grupo é mais fácil você ir até o rio, porque ia cruzar, porque eles devia estar descendo, imaginou. Os caras conseguiram subir descendo. E foi o que realmente eles fizeram. Pô, vamos descer pro onde tem uma tribo indígena, Rio Branquinho. Eles iam sair lá. Tá, o Rio Branquinho é uma tribo indígena. É um rio que passa a Serra do Mar, que é muito conhecido por nós lá da quando eu me formei, eu fiquei 3 meses lá em Parelheiros. É longe pra caramba. É longe. Então. Rapaz, eu sabia que tinha índio, mas não sabia nem o nome dos índios que estavam lá. Tem várias tribos, 3 ou 4 agora, né? E tinha essa do Rio Branquinho lá no meio do mato. Então, e passa esse rio, um dos principais lá, Rio Branquinho. Aí nós começamos a rastrear. Eu vi meia, aí vai largando meia, lá vai largando roupa, porque o cara cansa, ele começa a largar. Aí começa a tirar, né? Já fica meio aloprado. Eu vi que colocou umas bananeiras, umas folhas, falei, acho que deram uma descansada aqui, aí nós fomos rastreando. Vem todos os macetes de quem conhece, né? Quem conhece. Por fim, encontramos eles lá embaixo. Os bombeiros estavam levando eles lá para baixo. Os bombeiros já tinham encontrado eles antes. Os que estavam com ele. Que estavam com eles, né? Foram lá, desceram e encontraram. Mas os bombeiros viram que não dava pra subir. Eles só poderiam descer. Entendi. E eles não tinham o rádio pra falar. Meu Deus do céu. Então, eles fizeram o correto. Vamos descer, né? Corretamente. Pra baixo, tudo, né? Aí as idosos conseguiram andar e tal. Aí chegamos lá, encontramos com eles lá no rio. Falaram, a aeronave tá vindo aí, agora de manhã, né? Porque é longe, você anda muito quilômetros lá descendo na Serra do Mar. E dói muito a perna, porque você vai freando, né? Com certeza. Você tem um movimento que você não faz, nem academia. Às vezes seu sapato não é apropriado para aquilo. Fica batendo, né? Aí machuca. Então, toda essa dificuldade, e o pessoal não está preparado, porque nós, de tropa, nós preparamos colocando material para poder não machucar, não cortar a unha muito, deixar ela num tamanho que não vai machucar. O pé, para quem caminha, é a parte mais importante, hein? A gente tinha muito isso no exército. Cuida do seu coturno, do seu pé. Mas vamos lá, desculpa, eu acabei te cortando. Aí você achou o pessoal? Achamos o pessoal lá e tal. Aí veio realmente lá o pessoal do COI, o sargento lá do COI. Ele fez da aeronave, fez em cima da pedra, pranou lá, né? Em cima da pedra e no meio do rio. Porque não tinha também onde pousar também, porque é tudo mato, né? Nossa! Ele ficou lá é tudo fechado. Pedra, fechado. Então, ali é Mata Atlântica, né? Atlântica. Então ele ficou na pedra, em cima com esqui. Os caras são bons pra caramba, né? Sensacional, os caras. Aí nós fizemos o quê? Fizemos uma corrente. Tava muita tá até joga quando a aeronave baixa, joga muita coisa no seu rosto. Imagina, da hélice, né? Rodando. Mas como eu tenho uma cobertura de selva especial, que é pra atividade na selva, você coloca aqui e ela tem para respiração da cabeça, ela tem umas telinhas aqui. Então você coloca aqui e você vai até a aeronave, você consegue chegar até a aeronave, né? Porque o vento arrebenta tudo. Madeira, imagina, você não consegue chegar. Aí chegamos lá, fizemos uma corrente. Aí os 17 subiram foram levar os 17, mas os 3 bombeiros subiram. Por último foi os bombeiros e nós ficamos lá, né? Acabou, você teve que voltar a pé ou aí buscar? Vê só. Nós estamos lá, né? Bom, ficamos por último, né? Esperar, né? E demora. Aí tava com o inspetor, o pessoal Maurício, os outros polícias lá, né? Eu falei assim, vocês assistiram? Aí eu demorou pra caramba, falei, vocês assistiram o filme do Rambo? Falei, por quê? É aquele que ele vai salvar o refém americano lá e sobe o morro assim, aí a aeronave vai vir, ele fala, o cara fala, abordar a missão. Falei, então, cara, os caras mandaram abordar a missão, cara. Esqueci de nós. Os caras, pô, então. Esses caras aí. Eu falei, né? Caramba, mano. Não tava lembrando, né, do filme, abordaram a missão, não vamos buscar a gente, não.
Quando de repente ele vem descendo assim, aí eu conversei com o comandante. Falei, comandante, pô, a gente demorou pra caramba. Não, eu tive que abastecer lá, voltar aqui de Mongaguá, voltar aqui. Por isso que demorou mais. Levar todo mundo, fazer o abastecimento e já, mas porque deve gastar um combustível lascado, né? Foi várias vezes. E caldo a gente já gasta, imagina isso. Então voltou. Aí ele falou, tem que abastecer, senão isso aqui cai, pô. Eu falei, pensei que você tinha abordado a missão. Caramba, mano. Aí nós já tava preparando pra subir. Nós ia subir, tranquilo. Mas mais confortável, depois daquela caminhada toda a noite toda, era a gente ter subido da aeronave. Aí subimos de aeronave, né? Entendi. Os armamentos, tudo. Acabou. Meu, olha só a situação. Lógico, não foi a intenção de quem se perdeu na mata, né? Como a gente diz, natureza é complicado, a natureza não brinca, ela dá no meio, não vai querer desafiar a natureza que você vai tomar uma invertida. Se você não tem você não vence a natureza. O mínimo de conhecimento, como é que age, como é que faz, que material você leva... Você vai perder para a natureza, não adianta, a gente sabe disso. É uma outra coisa. Olha só, um grupo, né... Teve que levar um grupo de bombeiro, um grupo do pessoal da GCM, um grupo do COI da Polícia Militar. Olha o gasto, né? Teoricamente, o gasto que deu para todo mundo. E sem dizer que isso põe em risco a vida deles. Porque, você pode cair choveu à noite. Aí, ó. Um frio, mas tava... frio. Caramba, meu. Às vezes, sei lá, um bicho pode te morder, você não sabe o que tem lá no meio. Não é só cobra, nós temos aranhas que mosquito, que a gente não sabe o que é. Né? Vai dar uma mordida na gente, não sabe o que é. É pior, né? Então, na natureza, na mata, tem que tomar muito cuidado. Quando eu estava no exército, a gente ia, voltando ao assunto do exército, quando eu estava no exército, a gente ia acampar, a gente tomava umas 10 injeções, umas injeção verde, azul, porque não doía que só vendo, mano. Mas tomava. Aí só não, esse pai quer não. Para não. Ambiental, todos têm nossas cadernetas de vacinação. Tem que estar intacta. Tem, e se você deixar falhar, é punido, né? Tem que estar mesmo. Uma situação dessa, porque você vê, a ambiental opera na mata, opera em todos os terrenos, né? Então é perigoso. Você, né? Eu nunca fui de ambiental, nunca fui do COI, nunca fui de ambiental. Mas eu sei que é perigoso. É perigoso. Então perigoso. A gente tem que tomar certos cuidados. Bom, para falar do ambiental, né? Como é que nasceu o ambiental? É isso. Como é que nasceu o ambiental? A gente vai falando entre outros assuntos. Então, aí que aconteceu? Nesse curso, se encerrou o curso, os que passaram, 27 passaram. O Molina junto? E o Molina, número 10, era o número dele, era 10. E o Molina, que você não dava nada por ele. Não dava nada por esse cara. Foi um dos melhores. Pior que foi, me quebrou minha cara. Falei, tá vendo? Não pode julgar as pessoas pela aparência. Você não julga o livro pela capa. Então. Aí ele pegou, nós fizemos o curso, terminamos o curso, fizemos salto lá em Boituva com o Sub-Robson, fizemos todo tipo de idade com aquático, fizemos o curso, encerrou o curso. Mais ou menos deu uns 40 e poucos dias. Apesar que a gente não pôde estar direto, porque a gente tinha umas missões a fazer, a gente tinha que parar um pouco o curso para continuar depois. Sei. Deu mais ou menos 45 dias. Se contar tudo certinho, né? Em cima do outro. Terminou o curso. Aí o comandante que colocou a gente aonde? Pra gente atuar como GOP, Grupo de Operações Especiais. Isso foi em 2000, né? Sim. 2000. Aí nós ficamos... Caramba, demorou todo tempo assim pra ter uma ambiental na guarda? Foi assim que nasceu. Em 2000, que o curso foi em 2000, encerrou em 2000. 2000 até 2001 ficou como GOP. Grupo de Aí atuava em todo tipo de coisa. Nós tínhamos a Romo, mas a Romo tinha se encerrado a atividade. Então, ficamos substituindo a Romo com ação de choque, coisa assim. E a Romo já não existia mais. Então nós ficamos assim. Mudou o governo, nós mandaram mudar o foco. Outra coisa. Aí nós falamos, vamos para a área da mata, né? Aí nós, por conta própria, fomos até Parelheiros, conhecer a atividade, fazendo umas atividades mais de selva, de mata. Aí a primeira base que nós tivemos atuando lá ficava em Parelheiros. Aí nós passamos a trabalhar 24 horas, porque a distância para vir... A nossa base era aqui na administrativa, aqui na Maria Domitila.
E a gente ia até Parelheiros. Na Maria Domitila, ali perto do Dom Pedro ali? Dom Pedro era a nossa base. Mas ia voltar. E nós tínhamos um caminhão, nós usávamos um caminhão. Aí nós ficamos ali. Putz, vocês iam de caminhão dali até Parelheiros? É. E às vezes não conhecia direito o lugar. Eu conhecia mais ou menos. Aí nós se perdia de vez em quando. Meu Deus do céu! Pulava. O motorista derrubava pro lado, que é muita lama. Era muita lama. A gente não tinha muito conhecimento, né? Foi tudo aprendendo lá. Meu amigo. Caminhos. Aí a gente conseguia sair numa cidade. Vocês são herói, cara. Aí nós estávamos 3 horas da manhã. Quando a gente conseguia sair, às vezes de madrugada, assim, 2 horas, meia-noite, a gente saía num bairro e tinha vários caminhos. Aí a gente conhecia Marcilac, a gente foi conhecendo lá desse jeito. Marcilac é mais longe ainda. Tem Marcilac e Barragem. Mas no começo a gente não sabia aí de movimentar lá. Meu Deus do céu. Aí na primeira base foi numa casa na ferrovia que era usada pela polícia ferroviária da época. Puxa, tipo... Aí nós reformamos lá. Como sempre, né? Põe lá e tá bom, né? A gente mesmo vamos fazer, vamos atrás pra gente... Acaba sendo vontade própria de vocês, né? Aí os moradores ajudaram a gente, pode ficar com essa casa. Aí nós limpamos lá, reformamos. Não tinha rádio no começo, depois a guarda deu o rádio pra gente, arranjou algumas viaturas pra gente. Meu Deus, vocês ficavam lá 24 naquele horas. Fim do mundo, sem rádio, sem nada. No começo, sem rádio. Meu Deus. Colocar uma torre pra lá, o pessoal da manutenção, que é top lá, né? O pessoal conseguiu fazer... porque não é só colocar o rádio, tem que ter uma torre, tem que ter toda uma engenharia por detrás, né? Então nós ficava lá na Estação Evangelista, que tinha essa casa, um barracão grande, uma coisa de energia lá da época. A Estação Evangelista de trem, você tá falando? De trem. Nossa base começou ali. Meu Deus do céu. E nós se virava lá, ficava lá, dormia no outro dia e ia embora. É longe, rapaz. Longe. Ficava ali, né? Ficava ali, carregava de guerrilha, de guerra mesmo, né? Mano de guerra, ficava lá, outra equipe entrava, né? Porque na verdade, quando o golpe, tinha uma turma, depois eles, quando foi para Parelheiros, metade foi, metade ficou. Metade não foi com a gente. Não foi. Foi os 15 doidos pra lá e nós começamos. Junta 15 do louco aí, vamos lá. Vamos lá? Vamos. Não vamos deixar a coisa cair. Porque ia acabar, né? Meu Deus. Então nós fomos pra lá. De caminhão. Vocês viam vinha aqui. Meu Deus. Ai, gente. Até que chega a ser cômico. Vinha de carro até a base ali perto da Maria Domitila, ali no Parque Dom Pedro. Embarcava todo mundo. Caminhãozão de catajega daqui lá. Caminhão. Eu não lembro o que é o... 2 horas. 2 a 3 horas. Trânsito, né? Meu Deus do céu. E no começo pra aprender lá, porque a gente não sabia andar lá ainda. Se perdia lá, ia pra aparecer outra cidade. Aí os caras, o que é caminho? Eu falei, eu acho que é pra... Mano, já estamos em Santos, já. Você vê lá. Pô. De lá. Do outro lado é Santos, é Praia Grande. Isso. Então nós começamos a aprender a trabalhar, como é que trabalha no meio ambiente. Visitamos todo mundo lá, informando que a gente ia trabalhar no meio ambiente. Nossa. Aí mudamos, colocando... Aí ficou como o GEPAM, que é o comandante, o Bento, né? Um abraço pro Bento aí. Falou, Marcos, precisa pôr um nome, né, meu? Tá ativo ainda o Bento? Tá aposentado. Tá aposentado? Lá na Paraíba. Eita, Bento. Guerreiro do céu. Manda pra ele o vídeo pra ele assistir. Ele é top. Gente boa. Primeiro comandante nosso. E guerreiro também. Então, todas as ideias que a gente tinha, ele... Vamos colocar, quebrar essa parede? Então vamos lá. Toca a cabeça na... Doido de tudo. Vamos quebrar. Vamos fazer. A gente fazia. Aí nasceu lá com o golpe, o GEPAM. Porque tinha que ter um nome. Aí ele falou, vê um nome aí. Falei, pô, mas pra colocar um nome, você não pode pôr um nome muito complexo. Né? Tem que ser um nome com poucas... Pra fixar o na grupo. mente da pessoa, né? Eu fiquei pensando, pô, que nome que eu vou pôr e tal. Aí eu vi os batalhões lá, o pessoal lá do BOP, os amigos meus lá do Choque, os amigos do Canil lá, do CIOI, Coronel Pinheiro Neto, Coronel René, meus amigos lá da tropa lá. Eu falei, pô, vou lá visitar eles, né? E também às vezes eu fazia curso com eles aqui lá no Rio, né? Pô, vou lá. Aí eu tô vendo assim... isso no Rio, eu sou um pessoal do Rio. Eu sempre tá, é o Canil aqui de São Paulo. Não, do Rio de Janeiro, lá Sei. Agora tem um COI lá também, que é o batalhão de choque, Canil, todo mundo. E eu tinha amigos usados de lá, que os caras visitavam eles lá no quartel. Sim. E aí eu ia pro Rio de Janeiro, eu vi na linha amarela lá
uma viatura do Getan. Getan. O pessoal, os carioca falou pra mim, os guardas que é carioca falou pra mim que existe ainda, né? Getan. Falei, Getan. Aí tentando bolar, pô, nome legal, isso aí é nome legal. Vai pegar, né? Aí eu falei, pô, Grupo Especial de Proteção Ambiental. Aí nasceu GEPAM. GEPAM. Grupo Especial de Proteção Ambiental. Ah, tá. Aí GEPAM, que era o G... Lá é com T. Tan. Pô, eu só troquei lá, falei, ó, já tem um nome. Qual o nome? Eu falei, GEPAM. Grupo Especial. Ele falou, legal, esse aí tá... Vai ser isso aí. É isso aí. Vai ser esse mesmo. Porque é um nome forte, nome fácil de todo mundo chamar, porque você tem que pensar, como é que os caras vão chamar? Então, aí nós se apresentamos, e até hoje é famoso no GEPAM, é famoso lá na Zona Sul. E ainda continua GEPAM ainda? O pessoal, lembra? Ah, lembra. Ah, lembra, tá, não é mais GEPAM. Agora ficou ambiental. Ficou porque o lugar lá, a renda per capita é muito pouca, pequena. E nós ajudava muito, socorrendo o pessoal pro hospital, porque a distância lá da... Tem gente que mora no meio do mato lá. Tem. Então, pô, amanhã eu vou ter que ir no hospital. Você vem aqui, a gente abria talão, levando... Sim, lógico. Pra pessoa levar... A polícia tá pra isso. Isso. É pra ajudar o povo. É pra ajudar. Às vezes tinha outro rapaz lá que teve um problema de saúde, levava... pro hospital. Então era comum a gente socorrer pessoas grávidas. Então sempre ia lá na base, que era o que eles tinham assim, alguém para explicar, ó, preciso tirar um documento, carteira profissional, como é que você faz? Como é que eu faço? Os caras não sabiam. Tem muita gente que não sabe. Ia lá e perguntava pra gente, ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Quando dava, a gente também ia lá e já adiantava, ia no hospital tentar marcar consulta para eles, ó, tem um amigo nosso, aí conseguia para eles ir lá e porque eles não tem nem transporte, pô. Puxa vida. Então, lá é meio que esquecido. Acho que até hoje, né? Assim, é muito... eu sempre não tô lá, mas eu acredito que tem. É muito longe. Aí que vê como é as coisas. A população só tinha padaria lá, uma padaria pequenininha. Tá, ela tem um horário funcional. Depois das 9, 8 horas, acabou. Fecha tudo, você não tem mais comércio. O pessoal fazia muito pão caseiro. Aí de manhã o pessoal mandava sempre pão pra gente. Fazia pão caseiro. Que legal. Pizza... Mandava as coisas, entregava peixe pra gente. Ninguém passava mal lá, sempre tinha alguma coisa de comer. Retribuindo o favor, né? Bem comunitário mesmo. Então, mas isso aí... assim, pô, vou levar pra vocês os pão, trazia pão pra gente lá, que um padaria não tem aberto, né? Eles faziam, vou levar pra vocês. Fazia pizza lá, no fogão lá, a lenha. E reconhecendo, né? Pô, pra vocês aí. Sempre tem aquela. Sempre tem aquela tiazinha que vai todo dia, né? Ia lá, parava lá pra usar o telefone no orelhão que tinha lá, pra conversar com a gente. Então tinha isso. Ele era, pra eles, a segurança e também quem apoiava, quem ajudava no socorro. Não tinha nada. Os policial tava 7 quilômetros ou mais. A PM mais perto de 7 km. É a colônia, né? Então, eles iam lá de vez em quando, mas... Puxa, lá quando eu passei lá era a quarta... Hoje, eu acho que hoje já não é mais, mas lá, antigamente era a 4ª companhia do 22. Já não lembro, acho que é isso mesmo. Era assim, puxa, a gente fazia lá de cá, aí tinha o primeiro batalhão que fazia como é que é? Capão Redondo. Isso, meu Deus do céu, é longe demais esse lugar. É longe. Então a população era uma coisa bem comunitária, a gente conhecia todo mundo, eles conheciam a gente. Mas é legal isso aí, legal, cara, é legal. Então, você via, os guardas que iam trabalhar a primeira vez, eu não entendia, mas você fica dando as coisas. Porque ele é um reconhecimento, sempre um desses aí, ele sempre foi socorrido pela gente. Então o cara vai lá e fazia mais pra casa. Tem gente que gosta de ir na base só pra conversar. Só pra conversar. Sai na casa dele, você tá lá e fica conversando. Briga de marido e mulher, conversa, como é que faz. Isso é verdade. Como é que eu tiro o documento? A gente orientava, fazia isso. Mas uma coisa simples, mas pra eles. Pra pessoa. Alguém pra orientar eles, né? Pra pessoa isso é importante. Porque eles vivem no mato, né? A vida deles é na mata. Né? Índio, você chegou aí lá? Os índios ia lá, né? Tinha a tribo de índio lá, você passava lá. A gente... São 3 ou 4 que você falou? 3, né? São mais ou menos umas 3 tribos lá. Tem umas novas, né? Então eu sabia que tinha na época, mas dizer que quem era... Putz, esqueci, faz tempo que eu não tô lá. Meu amigo. Faz alguns anos.
Ó, Aí tinha- a gente é assim, eu também esqueço coisa pra caramba. Aí tem também de onde ficam os padres a se formar e as... Não é freiras, convento. Convento é de freira, padre é... Como é que é? Seminário. Seminário. A gente também tinha policiamento, porque às vezes tinha pessoa invadindo lá o As coisas- seminário. Puxa vida. cortando as coisas. Então, como população lá, a gente sempre viu bem a corporação. Tinha um presídio lá também, lembra? Tem um presídio. Ainda tem esse presídio? Tem. Meu, é longe, meu Deus do céu. Que é um pouquinho pra cá, né? Você tava mais longe. Você tava na estação lá, qual que é o nome? Evangelista. Depois, Evangelista. Ela fechou, disse que tem um projeto para abrir de novo uma base nossa, mas nós estamos lá na barragem. Mas a estação, o pessoal ainda desce lá ainda. Desce. Nós tirava até 1.000 pessoas, uma molecada que subia no trem para fazer acampar no meio da mata, às vezes usar... Droga, essas coisas. tinha Ixi. muito, de menor. Ah, Nossa, entendi. de achar. E você andava no meio do mato, às vezes a gente fazia as explorações para a pista, né? A trilha. E os menores iam... Eu via por causa que, pô, tem gente que já passou por aqui. Então, tem até mulher, porque você sente, quando você tá na mata, eu sou bem acostumado. Quando passa a pessoa, fica lá. Porque o mato tem aquele cheiro característico dele. Um cheiro diferente você percebe, né? Então, quando a gente trilhando, falei, pô, tá passando mulher. Tem mulher no meio. Foi ver, tinha mesmo mulher. Ah. Doce, né? Entendi. E no meio da mata misturada, você sabia que era... Você vai acostumando, né? Por isso que o caçador, quando você confronta, lá também tivemos confronto com caçadores de se encontrar, porque caçador de palmito e caçador de animais. Pois tem palmito lá? Tem o pessoal da... Palmito é proibido, pô. Tem Não, existe uma lei, né? Só Proibido. Só o índio que pode.